irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um episódio do IECcast ou IECast, como vocês preferirem. Como vocês podem reparar, é o primeiro episódio. Estúdio novo, né? A gente está bem equipado aqui hoje. A igreja do Jardim Belmonte, a IEC Jardim Belmonte, nos cedeu esse espaço e nós estamos muito felizes de estar aqui nesse mês de abril abençoado, mês da Páscoa. E hoje o nosso convidado ilustre, ele mesmo, muito pedido por vocês, pastor Gustavo Medeiros, muito ativo nas redes sociais, tem feito um trabalho muito legal na IEC Ciderlândia, e vai conversar um pouquinho com a gente, vai ser um bate-papo bem gostoso, bem legal, e eu já quero te pedir para nos seguir em todas as redes sociais. Nós estamos no Facebook, Instagram, estamos com o nosso portal e aqui no YouTube. Então você está assistindo? Não custa. Vai, segue o nosso canal, curte, compartilha esse vídeo com todo mundo, põe aqui nos comentários. Vai ser muito legal ter a sua participação. Então, pastor Gustavo, seja bem-vindo ao IECcast, pode se apresentar, fique à vontade. Eu quero agradecer, toda a equipe de marketing, a Kézia, toda a diretoria pelo convite. Me sinto honrado em fazer parte deste projeto e contar um pouquinho da nossa história, para todos conhecerem como nós chegamos ao Ministério Pastoral, tudo que nós passamos, e também compartilhar uma palavra aos nossos amigos que vai estar assistindo esse vídeo. Então eu quero reforçar o pedido da Kézia: compartilha, comenta, marque seus amigos, divulgue nas suas redes sociais e fica ligado aí que eu tenho certeza que vai ser um podcast que vai edificar a sua vida. Pastor, começando aqui, quantos anos? 30 anos. 30 anos. Então, assim, pra mim, às vezes chamar o pastor Gustavo de senhor é difícil, porque ele é mais 30 anos já com esse peso ministerial. Eu sei mais ou menos, o seu testemunho. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você começou. Sempre foi, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador. Conta pra gente como você chegou até aqui hoje. Então, na verdade, eu cresci na igreja, não assim, por influência dos meus pais, até porque o meu pai ele não era um crente, minha mãe ela é muito oprimida, meu pai bebia muito, meu pai ele era jogador de futebol, então não deu muito sucesso, aí foi enxugar as mágoas na bebida. E a minha casa era muito conturbada, era uma confusão terrível. A minha tia me levava para a igreja, para tirar eu daquele problema todo. Eu era criança, ela me levava para a igreja. E foi onde eu comecei a gostar das coisas de Deus. Eu era 5, 6 anos de idade quando eu comecei a frequentar a igreja. Já congregacional? Não, outra igreja. Era um outro ministério. E com 12 para 13 anos eu fui para a congregacional. Na verdade eu fui no meio dos jovens, como eu nasci num bairro pequeno, todo mundo jogava bola junto, estudava junto, onde os meninos ia o grupinho, Então os meninos foram para a congregacional, eu acompanhei eles. Todo mundo. Eu fui na caravana. Aí chegamos lá e foi onde eu comecei a me desenvolver, conhecer as coisas de Deus. Nesse período, já com 12 para 13 anos, meu irmão já estava na igreja, a minha mãe já tinha aceitado Jesus, já estava caminhando, não na congregacional, em outro ministério. Só o meu pai ainda que faltava ter esse encontro com o Senhor. E o desejo da palavra mesmo, da pregação, começou com 15 para 16 anos. Uma coisa começou a chamar a sua atenção ali. Na verdade, iniciou no retiro espiritual da nossa igreja. Olha que legal. A Rebeca era líder de jovens, o Daniel, que nem pastor era ainda. Mas levavam vocês, Levavam os jovens, no centro de convenções, retiro espiritual, e ia aquela turma toda, os adolescentes, os jovens. E com 15 anos eu fui para o retiro espiritual. Eu me lembro que era no Brizolão da Rosal. Isso aí. Lá na parte de cima, a quadra, a missionária Glaucia, que era a responsável. Eu me recordo que nós tocamos terror no retiro espiritual todo. Como bom jovem congregacional, Tocamos terror. Era galera da Vila Sulino com a Vila Maria. Bagunçamos o retiro. Aí no último dia, na terça-feira de manhã, a Glaucia chamou a gente lá na frente do nosso quarto, repreendeu a gente perto de todo mundo, Nossa. Fez uma oração por nós.
e deixou a gente sem almoçar. Falou, vocês vão estar de jejum agora. O Senhor abençoe. Daí, vocês têm que conhecer o poder de Deus. Aí falou sobre o Espírito Santo para nós ali, e aquilo dali nasceu no meu coração um desejo. Falei, se isso que essa mulher está falando é verdade, eu quero conhecer esse Espírito Santo aí. Eu não sabia o que era. Não entendi. Falei, vamos fazer uma oração. Aí um grupo de 5 a 7 jovens no quarto, nós nos reunimos ali, oramos na parte da tarde, e à noite nós fomos para o culto. Sentamos na primeira fileira e era só glória a Deus e aleluia, ficamos prestando atenção no culto todo, e o pastor Júlio estava pregando. No final ele chamou o pessoal que queria ser batizado com o Espírito Santo, lá na frente, né, como de costume. Aí nós fomos, o grupo dos jovens lá da bagunça foi. De repente, Jesus batizou um, de um passou para o outro, do outro, aí aquele grupinho, todos foram batizados com o Espírito Santo. É característico, né, do retiro espiritual, os jovens serem batizados com o Espírito Santo. Você está contando aí da sua experiência, eu lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo era assim, todo ano eu ia com meu pai, fazendo bagunça, conversando, andando, que era legal ir, né? Muitos jovens. Aí teve um dia que meu pai falou assim, parou. Tô indo lá pregar, vocês têm que ter um comportamento, tem que prestar atenção no culto. E ele brigou com a gente. Então a gente ficou naquele culto murchinha, né? Que não podia levantar. E o Senhor batiza com o Espírito Santo. E foi exatamente isso. Eu fui, minha irmã estava do lado, foi. O Lucas Gabriel foi. E os três, quando a gente viu, já estavam sendo batizados com o Espírito Santo. E foi um divisor de água na nossa vida. Aí a partir daquele dia ali nasceu esse desejo no coração. Falei, eu quero ter um compromisso com Deus. Comecei a conhecer o Senhor através da palavra, comecei a acompanhar alguns pregadores da época, aí eu comecei a ter essa paixão. Aí nós saímos de lá marcados, passamos a madrugada toda, de terça para quarta. Uma coisa diferente. A gente ia embora na quarta-feira de manhã, a madrugada toda chorando, falando em mistério. Foi esse um marco mesmo no meu ministério. Só que eu não era batizado nas águas. Só estava indo... na bagunça. E para ser batizado nas águas, eu precisava fazer aula preparatória. E na época eu não podia ter oportunidade. Eu saí do retiro espiritual doido para pregar. Não, já queria pregar no outro dia, né? Quero pregar, quero falar de Jesus. Aquilo marcou muito a minha vida. Só que eu não podia ter oportunidade. Eu tinha que fazer aula preparatória. Aí eu tinha uma dificuldade terrível para acordar de manhã cedo, né? Para ir para a escola dominical. Era mais jogar bola e tal. Eu ia muito na escola dominical. E eu me lembro, né, assim, tem pessoas que marcam a nossa vida, né? O pastor Júlio marcou essa transição. A Rebeca também marcou muito a minha vida, a missionária Rebeca. E agora ela é a nossa presidente, né? Líder geral dos jovens. Eu me lembro que ela me buscava em casa para ir para a escola dominical, para eu poder fazer a aula. Então, assim, são pessoas que passaram na minha vida e que deixaram um legado, né? Eu até me emociono, porque com 15 para 16 anos, querendo alguma coisa nova de Deus, minha casa meio bagunçada, eu comecei a ir na igreja primeiro, minha tia me levava, e da minha vida veio meu irmão, depois minha mãe, e o meu pai se converteu, eu tinha 16 anos de idade, depois de um ano. Nesse período que você estava tentando buscar mais, o seu pai se converteu? Depois que eu batizei, eu comecei a pregar, aí passou um pouco, meu pai foi e aceitou Jesus. Eu me lembro que meu pai aceitou Jesus bêbado, tava chapado, aí ele foi para a igreja, aí assim, ele chegou em casa no domingo bêbado, aí ele ajoelhou assim nos meus pés, eu tava indo para a igreja, ele disse, meu filho, me ajuda, eu não quero mais essa vida. E já era a gota d'água ali para nós, né? Não ia ter como conviver, né? Vira e mexe, eu via o meu pai na rua, assim, numa situação bem difícil, ainda mais jovem, adolescente, os amigos às vezes zoavam e tal, aquilo dali me machucava muito. E eu lembro que aquele dia eu falei com meu pai, falei, pai, ou o senhor muda de vida hoje, ou eu deixo de ser o seu filho, eu não aceito mais, tal, eu tô indo para a igreja, o senhor precisa tomar uma decisão. Aí eu fui para a igreja, como na época tinha os grupos, né? Os irmãos sentavam de um lado, as irmãs do outro, os jovens tinham um banco separado, sim. A gente sentava na frente. Passou um pouco, eram umas 7h30, 7h40, meu pai chegou na igreja. Aí o pastor estava pregando, no final o pastor fez o apelo, meu pai foi lá na frente e aceitou Jesus, bêbado. Aí sem muito entender o que estava acontecendo. Aí eu feliz da vida, né? Fui lá, abracei ele, 16 anos de idade.
Era uma realização para mim, fiquei muito feliz, abracei ele. Aí foi assim um quebrantamento, chorei com ele lá. Aí eu voltei para casa, minha mãe tinha chegado da igreja dela. Aí eu voltei para casa, contei para minha mãe, meu pai já estava dormindo. Depois de chamar o corpo, já estava dormindo, roncando pra caramba lá. Eu falei, mãe, o pai aceitou Jesus. Ela olhou meu pai no quarto assim, né, viu a situação dele. Falou, é só Jesus mesmo, porque do jeito que ele tá, talvez ele nem sabe o que ele fez. Mas foi algo tão assim especial que foi a última vez que meu pai bebeu. Aceitou Jesus bêbado e nunca mais bebeu, já tem quase 15 anos. E eu acho, não sei se recentemente, mas parece que ele foi consagrado a algum cargo lá no Centro de Convenções. Foi. Que foi muito legal ver você levando ele lá na frente, eu acho muito gratificante. O meu pai, ele é, assim, pra mim, uma inspiração de humildade, de submissão. E o incrível é que eu sou pastor dele, né? Uhum. E ele, geralmente é o contrário, né? E ele sabe separar bem as coisas, questão de família, questão de igreja. E ele foi consagrado ao presbitério, né? E essa última consagração Glória a Deus. Foi levado ao presbitério, já era diácono já há muito tempo, já está fazendo um trabalho muito bom lá na congregação Tiara e está feliz da vida. Então já tá escalado na congregação ajudando. Tá. Ah, que bênção. Quando eu fui para Cotiara, passou alguns meses, ele foi comigo. Uhum. Eu fui como presbítero, ele foi como diácono e me ajudava muito. Meu irmão como instrumentista. Aí foi um boom para nós, né? Que eu peguei uma congregação pequena, aí minha família foi para me ajudar. Aí Deus foi dando graça, o trabalho cresceu. Aí eu fui para Cidelândia e ele continuou na congregação da Cotiara. Então assim, a gente vê o fruto daquele retiro espiritual ali. São pequenas coisas que depois a gente vai passando os anos, a gente vai vendo que uma coisa é ligada com a outra, né? Aquele retiro espiritual, você foi batizado no Espírito Santo, aquilo foi fazendo o seu coração avivar, foi querendo pregar, foi buscando, seu pai aceitou Jesus e hoje é um presbítero. Glória a Deus por isso, né? Todo fruto, né? Do poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Aí, pastor, aconteceu isso. 16 anos pregando, e o que foi acontecendo depois disso? Então, com 16 anos eu comecei a pregar, com 17 eu fiz um curso básico de teologia, junto com o meu sogro. Aí com 18 anos eu já achava que eu era pregador, imaturo. A gente acha, né? Eu já conheço muito, enfim. A vaidade tomou conta do meu coração, porque assim, na época, quer dizer, isso há 15 anos atrás, 14 anos atrás, era difícil ter jovens pregadores. O que pregava era... A gente acabava até colocando no pedestal. Então, assim, eu rodava muitas igrejas, tinha já ido em Minas, São Paulo, e aquilo dali já foi dominando meu coração. Infelizmente, eu deixei a vaidade, o orgulho tomar conta do meu coração. Teve uma situação na igreja, na época eu não concordei tanto, questão de futebol, e eu me precipitei, né? Não foi o erro da igreja, não foi o erro de pastor. Foi a sua imaturidade. Foi a falta de maturidade minha. Até porque eu sei que cada casa tem a sua regra. Sim. Tem casas que você pode entrar e ficar com o sapato. Tem casas que você tem que entrar e tirar o sapato. Então, se eu estou em uma casa, eu tenho que respeitar a regra daquela casa. E eu quis bater de frente com a minha liderança, por achar que eu sabia muito. Pregador, né? Aquela coisa. Aí Deus falou, olha, abaixa a corda, abaixa, deixa eu te ensinar o que é amor, o que é submissão. Foi quando eu me afastei da presença de Deus, eu não acordei com... E se desligou da igreja? Eu me autodesliguei, né? Assim, o pastor estava tentando arrumar um jeito de ajudar os jovens, questão de futebol e tal. Eu vejo o cuidado dele, porque onde a gente jogava bola tinha mesmo carro de som alto, de funk, era meio bagunçado. E ele queria arrumar um jeito de levar os jovens da igreja, porque eram muitos jovens, tinha uma faixa de quase 30 jovens, assim, homens, fora as meninas. Então era bastante jovens na igreja. Ele queria arrumar um sítio, alguma coisa, só entre nós, entendeu? E como eu nasci na beirada de campo, nunca tive problema, eu achei aquilo dali meio que assim, uma afronta, né? Não tem nada a ver. Uhum. Aí eu fui lá, não concordei, falei, a partir de hoje eu não prego mais, né? Fui meio rebelde, não prego mais, nos 2 escolas dominical, eu me autodisciplina. Eu não quero mais. Eu namorava a Carol, né, que é a minha esposa hoje. É o nosso relacionamento também. Terminou também? Terminou tudo?
assim, muita coisa aconteceu. Aí eu namorava ela, eu sei que a minha cabeça virou mesmo. Falei, eu não quero mais nada, eu tô no banco, né? Que é a situação de banco. Coitada da menina, não tinha nada a ver. Eu tô no banco, aí eu falei, pastor, não quero mais pregar, não quero ir da escola dominical, vou vir só nos cultos. Só que aí, imagina, um jovem ativo, que de certa forma era uma referência para os demais jovens, e enxergava, era poucos jovens que pregavam, era eu, Daniel, o meu cunhado na época. Então, assim, a gente tinha uma certa influência nos demais. Eu falei, eu não quero mais nada, enfim. Aí eu fui abrir mão, passou um mês, eu fui terminar o Carol, e foi viver. e um abismo vai puxando o outro, né? Nunca tinha experimentado nada do mundo, não tinha conhecido nada. Aí eu comecei a trabalhar num trabalho meio complicado, onde eu conheci a bebida, aí da bebida eu conheci as drogas, aí foi assim, algo muito rápido. Foi muito rápido mesmo, eu só fui me afundando nessa vida e fiquei quase 4 anos desviado, afastado da presença de Deus, me envolvi no tráfico de drogas. Isso. Assim, coisas que eu nem gosto de... Eu sabia, né, do envolvimento, porque eu já vi o senhor falando em pregação, mas eu achava que era antes, mais novo, né, não agora. Então teve esse boom. Foi com 18 até os... Ficou meio perdido. Deus me deu muitos livramentos, Deus usava pessoas para falar comigo. Eu tive livramentos em comunidades no Rio. Assim, foi algo bem pesado. Tem lembranças que eu gostaria de apagar da minha memória. E assim, por escolhas mesmo, né? Foi. Eu fui me envolvendo e cheguei no fundo do poço. Às vezes, o que mata um homem é o orgulho. É muito mais fácil você pedir ajuda do que achar que com a sua própria força você vai sair dessa situação. E como eu conhecia a palavra de Deus, eu pensava, não, o dia que eu quiser voltar, eu volto, eu conheço e tal, eu sei que eu estou errado, mas o dia que eu quiser e tal, eu não queria que as pessoas pregassem para mim, fiquei bem revoltado mesmo. Só que isso daí só me afundava mais e mais, até Deus permitir eu ser preso, pagar serviço comunitário, assim, foi bem tenso mesmo. Você foi preso? Foi livramento de Deus também. Porque eles armaram um circo para me pegar. Estava muito envolvido, quer dizer, é coisa pesada. Não, porque não parece, né? Você vê a transformação de Jesus é tão linda que não parece, eu não imaginava isso. Aí armaram um circo, eu namorava uma jovem, na hora que eu estava saindo da casa dessa moça, em uma comunidade lá do Barra Mansa, a polícia me abordou. Graças a Deus eu não tinha nada, só dinheiro. Eles tentaram me pressionar, me levaram e tinham mandado de prisão de uma operação que eles tinham feito. Aí cheguei lá na delegacia e tal, aí como eu não fui pego em flagrante, entramos com recurso, eles me liberaram, eu tive que pagar serviço comunitário. Gente, não sei. Aí nesse período que eu falei, o Jesus está apertando. Agora eu preciso aí colocar. Falei, poxa, que vergonha, né? Meu pai já estava na igreja, eu fui canal de Deus para minha família, meu pai já era diácono, estava abalado, minha mãe já era missionária, consagrada missionária. Aí assim, aquilo dali era ruim para mim, né? Poxa, imagina, eles viam um filho pregador, de repente, traficante. Entendeu? Então, eu me senti assim, uma vergonha, uma escória para minha casa. Eu falei, preciso mudar de vida, eu não quero mais isso. E nesse período que eu fui preso, os amigos que eu pensava que eram amigos, todo mundo se afastou, eu fiquei sabendo que eles estavam zoando, debochando, e a casa caiu e tal. Quando eu voltei, eles ficaram meio assustados, falei, isso daí para mim não é amizade, né? Que vai se alegrar com a derrota e a queda de alguém. E foi onde Deus despertou a luz no fundo do túnel, igual o filho pródigo, né? Caindo em si, ele disse, eu preciso voltar para casa do pai. Então Deus permitiu eu experimentar as bolotas dos porcos para eu cair em si e falar, isso não é. Eu tive uma experiência, e vale a pena contar essa experiência. Eu estava aqui próximo, no bairro Getúlio, na rua Lagoa, no bairro Getúlio, com alguns amigos. Tinha um barzinho ali e tal, com alguns amigos na sexta-feira, e já era de madrugada. E um jovem chegou para mim e disse, Gustavo, o que você está fazendo? Vai embora, esse lugar aqui não é para você. O menino doidão pregou para mim, pô. Ele falou, a gente
quer sair, a gente tô me esforçando para sair dessa vida. Você tem uma família abençoada, uma família boa, você conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, esse mundo não é para você não. Aí ele pregou para mim e eu fui embora. Passou a onda na hora, cortou a onda. É que espera aí, tem alguém falando comigo. Eu fui embora, passou 30 minutos, 40 minutos, mataram um rapaz na rua, perto de onde a gente está. Assim, livramento de então, Deus. assim, nesse período desviado, afastado, você presenciou muito o poder de Deus, mesmo longe, a misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus me alcançava, as pessoas eram usadas por Deus, enfim, muitas coisas aconteceram, coisas que me marcaram, coisas que eu gostaria de apagar, situações que eu não me orgulho, pelo contrário, eu vergonho. Tem coisas assim que eu conto mesmo para edificar a vida das pessoas, né? Eu vejo que através do meu testemunho outros jovens são alcançados, os bairros que eu tenho pastoreado é muito assim, tem jovens, muita comunidade, né? Igual a Cotiara, Ciderlândia. Graças a Deus, Deus me colocou nesses lugares para mostrar para esses jovens que Deus tem poder para mudar a vida de alguém. E aí, quando foi esse despertar para voltar? Então, aí depois que eu fui preso, né, e tal, aí eu falei... Teve que ser preso, né? Eu falei, eu não quero ir. Aí, assim, a minha mãe, o pessoal já sabia, o bairro todo da Vila Maria sabia. Eu era, entre aspas, na época não tinha chefe do movimento lá na Vila Maria, mas todo mundo me reconhecia como se eu fosse, entendeu? Lá no bairro. Era Gustavo aqui, né, meu apelido era Bozó, que eu herdei do meu pai, enfim... Então, assim, eles sabiam, mas não queriam acreditar, entendeu? Foi quando eu falei, quando a casa caiu mesmo, que eles entenderam toda a situação. Foi quando, de repente, a minha mãe, isso aconteceu, de eu ser preso. Passou um pouquinho, a minha mãe pegou drogas lá em casa, eu com outro jovem. E foi quando eu falei para ela, mãe, eu não quero mais essa vida, tal, eu preciso de ajuda. Aí foi quando eu realmente pedi ajuda. Eu não quero mais isso. Aí eu pedi ajuda, liguei para os pastores lá, né? Pastor Adaí, o meu sogro na época, que era o presbítero, pastor Zé Leite, aí eu liguei para eles. Era num domingo. Essa experiência também foi muito linda, porque a minha mãe, ela era missionária e era líder do grupo de louvor. E como eu tinha sido preso, tudo já estava acontecendo, eu já não tinha mais vergonha, porque todo mundo já sabia. Aí eu falei, já que todo mundo sabe, é isso mesmo. Mas só que Deus já estava me apertando, né? E a minha mãe, eu não sabia, eu fui saber depois que ela já estava orando, pedindo a Deus que Deus mostrasse para ela, Deus desse força para ela ver o que está acontecendo, mexendo mesmo. Meu pai tinha trabalhado, ido trabalhar, ele trabalhava fazendo tudo na São Ruban, foi trabalhar de 3 às 11, isso no domingo. Minha mãe saía cedo para ensaiar o grupo de louvor e já ficar no culto. Ela foi cedo ensaiar o grupo de louvor, era 5 horas da tarde, eu fui lá para dentro da minha casa. Todo mundo já está sabendo, eu vou embalar droga aqui mesmo e é isso. Aí foi eu e um jovem, esse jovem, graças a Deus, está na igreja também, glória a Deus, pregador da palavra, um jovem abençoado. Aí nós dois fomos lá para casa, começamos a mexer com jogos lá, embalar, enfim. E eu não percebi, ele também não percebeu. Minha mãe esqueceu um playback em casa. Aí ela voltou. Na hora que ela abriu a porta da cozinha, deparou com a mesa igual essa daqui, cheia de droga. Ela olhou para mim e falou, Gustavo, chega, tô cansado e tal. E a única coisa que eu lembrei foi do meu pai. Falei, mãe, não conta nada do meu pai, eu não quero ser vergonha para ele e tal. Aí ela falou, seu pai está trabalhando, com toda a vida que ele teve, ele nunca deixou faltar nada dentro da casa. E a partir de hoje, eu já tinha 1 para 2 anos, ela disse, a partir de hoje você vai ter que tomar uma decisão. Se você quiser continuar com essa vida, você vai juntar suas coisas e vai sair de casa. Eu não te aceito aqui dentro de casa do jeito que você está. Ela foi assim, calma, e eu, para quem conhece a minha mãe, sabe que o temperamento dela... Ela não é assim, calma. Não, ela é muito explosiva, assim, muito temperamental, personalidade forte. Assim, eu imaginei que ela ia quebrar tudo,
entendeu? Eu ia quebrar tudo. E ela foi muito calma, foi Deus mesmo. E ela falou, olha, a partir de hoje, eu não te aceito mais dentro da minha casa. Você junta suas coisas, porque você já sabe qual é o final dessa vida. Eu perdi um tio, né? Meu tio foi gerente do movimento lá da Vila Maria, morreu e tal. Aí ela foi e falou, você sabe o que aconteceu com seu tio, ou é a morte, ou é a cadeia. Deus já está te dando muito livramento, e a partir de hoje você toma a decisão. Se você quiser continuar com essa vida, você sai. Agora, se você quiser mudança, eu e o seu pai estamos aqui para te ajudar. Aí ela foi, falou com outro jovem também, pegou o CD dela e foi pro culto. Aí aquilo dali foi um balde de água fria. Eu imaginei minha mãe quebrando tudo. E ela só disse, poxa, imaginou a mãe te mandar embora de casa. Nenhuma mãe, talvez, assim, sem consciência, faria isso. E quando ela falou aquilo, eu percebi que foi algo muito sério. Eu falei, poxa, agora acabou, tô no final do meu limite, da linha. E eu fui, era 8 e pouca da manhã, eu falei, tomar uma decisão, minha mãe vai chegar do culto, eu preciso tomar uma decisão. Eu saio, eu fico, aquele conflito. Aí eu fui e liguei pra ela, eu falei, mãe, preciso de ajuda. Quero sair de casa, ajuda. Mas você estava viciado também? Já tinha. É porque como eu tinha acesso com muita facilidade, porque tudo passava na minha mão, então eu acabei que eu usava muito, saí do serviço, vivia só daquilo. Então aquilo dali também estava mexendo muito com a minha cabeça, entendeu? Coisa de grandeza, né? Porque você tá no trabalho. Também comecei a ter algumas paranoias, né? Igual o pessoal do mundo costuma dizer. Eu tava na rua assim, ficava meio... Porque a polícia já estava atrás de mim há muito tempo. Tinha essas questões de guerras, né? Você não sabe, você não sabe quem é seu amigo e quem é seu inimigo. Quem está querendo ficar no seu lugar. Então eu ficava na rua imaginando as coisas. Pô, será que aquela pessoa está me olhando? Vi uma pessoa estranha, que o cara está me olhando diferente. Será que é a polícia? Então começou a surgir situações na minha cabeça e aquilo dali estava me afetando muito. Entendeu? Eu ficava de madrugada toda acordado, com medo da polícia invadir minha casa, usando droga a madrugada toda, com medo. Entendeu? Então aquilo dali estava já... Aí eu percebi que eu já estava dando muita liberdade a isso. Eu falei, chega, não quero mais. Liguei para minha mãe e falei, olha, manda o pastor Daí para casa. Eu pedi o pastor Daí, o presbítero Mailton, para ir lá em casa orar por mim, porque eles também já tinham vivido isso no passado da vida deles. E eles sabiam, né? Tudo isso. Eu falei, pede para eles virem aqui em casa orar pela minha vida, eu não quero mais essa vida. E depois de um tempo eu soube que a minha mãe voltou pro culto, com playback, chorando, arrasada, né? E deram oportunidade para ela cantar. Ela foi pegar o CD justamente para cantar. E ela cantou um louvor que adorar é o meu. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. E ela, sabendo da situação que estava enfrentando dentro de casa, com um filho que era pregador, que estava no tráfico, ela tinha visto o filho mexendo com drogas. Ela cantar adorador, não importa como esteja a minha vida, eu vou adorar chorando. Então, assim, eu creio que quando ela estava adorando a Deus ali, porque bate as horas certinha, o Espírito Santo de Deus estava trabalhando lá no meu coração. Glorioso demais. Depois disso, você foi voltando para... Aí foi quando eu pedi ajuda, foram lá em casa, começaram a me ajudar. Comecei a igreja. E o processo, né? De voltar. Né? Isso, aí a minha mudança assim, foi muito rápida. É claro que eu tive algumas recaídas, mas eu já, logo quando eu pedi ajuda, eu avisei os meninos, olha, eu não estou nada, não quero nada, vocês tocam a vida de vocês, eu quero Jesus, vem comigo. E assim, mudei o número do meu celular, parei de sair na rua, fiquei 30 dias dentro de casa, trancado, e o Espírito Santo de Deus estava me limpando, porque esses 30 dias, como o corpo já estava preso aos entorpecentes, né, o seu organismo vai pedindo aquilo. E eu tossia muito, quando eu saía rastas de sangue, o Espírito Santo de Deus ia me limpando. Eu fazia nebulização, né, que fala, né?
E foi 30 dias nesse processo. Minha mãe me levava no médico para ver como é que estava o meu pulmão, estava a minha respiração. 30 dias trancado dentro do quarto nesse processo. O Espírito Santo tirando toda aquela abstinência, aquilo tudo dentro de mim, jogando para fora. Aí foi 30 dias, batido certinho, mas eu fiquei nesse processo uns 3 para 4 meses. Assim, de me recuperar, de me firmar mesmo. Mas foi 30 dias trancado dentro de casa, sem ninguém na rua. Tentando uma mudança ali mesmo. Isso daí, aí mudei de número, apaguei as coisas na época, apaguei fotos antigas. Eu tenho algumas fotos de recordação, só para poder olhar e ver onde falar, você poxa, saiu. olha o que Jesus fez na minha vida. Sim. Aí eu namorava com uma jovem. Aqui quase foi preso aí, né? Isso. Aí essa moça estava indo na igreja comigo, só que, assim, eu não queria. Quando eu dizia para mim mesmo, quando eu voltar, eu quero voltar assim como eu era. Então eu tive que fazer algumas escolhas na minha vida que eram difíceis. Entendeu? Eu era uma jovem assim, gente legal, boa, gente ok, boa. né? Só que a gente tinha uma vida sexual ativa, então eu precisava abrir mão de algumas coisas para eu voltar em comunhão com a igreja, para eu voltar a exercer o meu ministério. E assim, casar com ela não dava, porque eu não tinha condições financeiras. Ah, tá, naquele momento não dava. Eu estava desempregado, entendeu? Não tinha, eu abri mão de tudo. Imagina, era difícil arrumar serviço, entendeu? Eu estava vivendo de favor de ajuda dos outros. Nossa. Então, aí eu tive que fazer algumas escolhas, abrir mão de algumas coisas, fazer algumas renúncias. E uma delas foi esse meu namoro com essa jovem. Eu teve para voltar à comunhão, para eu poder. Senão não ia conseguir também, né, filhar. Isso daí. Aí foi aonde a Carol volta para a história. Ai, meu Deus. Aí foi. Eu digo que ela é muito corajosa, tá? Tava ali. Nossa, ela ficou certinha na igreja e tal. E poderia não querer, né? Não, Gustavo, você foi. Imagina, né? Vila Maria, um bairro pequeno, todo mundo conhecia a minha história e tal. E ela podia falar, não quero me relacionar com você não, tá doida? O próprio pai dela, ó, eu fui lá orar por aquele menino aí, ó, tem que tomar cuidado. E era a pessoa, porque assim, o Mailton, meu sogro, ele é muito sério, muito sistemático. Quando eu namorava a Carol, na época, com 16 para 18 anos, eu não podia sair com ela sozinho, tinha que levar minha cunhada. Ele era bem rígido mesmo. Cinema, nós fomos conhecer depois de casar quase. Ou com meu cunhado. Junto ali, né? Então, assim, era muito rígido, ele era muito sério. E eu acho que isso é bom, sim, entendeu? E quando eu comecei a conversar com a Carol depois que eu tinha voltado, eu não que rejeitei, né? Mas terminei com a moça que eu namorava. Eu queria me firmar mesmo. Eu voltei a ir ao monte, voltei a frequentar as coisas da igreja. Todos os trabalhos da igreja eu estava presente. Porque nesse momento, aí já vai um conselho para as pessoas, nesse momento de restauração você precisa estar em tudo. Aonde tiver culto você tem que ir. Onde através desses cultos, através da palavra, da adoração, da oração, que Deus vai te fortalecendo. Eu não podia dar brecha por inimigo, porque a tentação batia na porta todos os dias. Entendeu? Eu não podia dar vazão, então eu tinha que me firmar mesmo. Era culto segunda-feira eu tava, era culto terça eu tava, era culto quarta eu tava em culto. E a gente precisa, né, ficar aos pés de Jesus quando a situação aperta, né? Isso daí. E era um processo também, né? Eu precisava passar por esse processo. Aí eu fui mandar uma mensagem pra Carol, eu acho que bom dia ou boa tarde. E uma carinha com a bochechinha rosa, né? Pra quê? Tipo assim, vamos ver se ela vai me responder. Aí ela trabalhava na Ubran, ela foi me responder. Eu falei, essa menina tá querendo alguma coisa. Aí eu fui comecei a puxar assunto com ela, foi me tratando bem, conversando. Aí aquele sentimento foi nascendo de novo. E às vezes não tinha nem acabado, já só tava ali dormindo um pouquinho. Tava adormecido. Aí já tinha 2 meses que eu já estava na igreja, eu já tinha sido recebido a comunhão da igreja. A minha tia, minha mãe, eu lembro que ela tinha feito uma campanha. E a minha tia disse, olha, Dalva, o Gustavo vai pregar no encerramento dessa campanha, 21 sextas-feiras. O Gustavo vai voltar para Jesus, vai pregar no final dessa campanha. Jesus. No primeiro dia da campanha, eu aceitei a Jesus. Primeiro dia que a minha mãe iniciou a campanha.
eu voltei para Jesus. Foi o processo lá dentro da minha casa. Ali começou o processo. Passou, bateu certinho. No último dia da campanha, eu preguei. Eu já tinha voltado para a presença do Senhor, eu já tinha sido recebido no da igreja. Eu fui na minha campanha. Tem até um DVD gravado, né? Que legal. Hoje em dia é tudo YouTube, né? Mas antes tinha, né? Gravava DVD pra vender. A tia falou, não, vou abençoar ele ainda com DVD. Tem um DVD gravado. Aí eu voltei. Aí eu tinha sido recebido a comunhão da igreja. Comecei a conversar com a Carol. Marcamos de comer um lanche. Aí a gente comeu um lanche. Começamos a conversar. Aí decidimos voltar no namoro. Só que ela também tava com medo. Porque, né, tudo... Como que o meu pai vai aceitar isso? Ela pensou logo no pai dela. E eu também pensei a mesma coisa, né? Falei, poxa, marido, tu é sério, né? Não vai querer, né? Não vai aceitar e tal. Aí foi quando eu conversei, ele me chamou para conversar. Conversei com ele numa boa. Acordou e tal. Me deu um voto de confiança. Eu lembro que quando eu ia assinar no fórum, porque todo mês eu tinha que ir lá. Foi 6 meses, eu disse. Mas foi 6 meses, eu ia lá assinar, né? Tipo, eu tava fazendo um serviço comunitário certinho, eu ia ter que assinar todo mês. Eu lembro que um dos meses que eu fui, uma moça, o meu sogro foi comigo, e a moça lá do fórum olhou para ele e perguntou, o que você é dele? Aí ele disse, eu sou sogro dele. Ela, nossa, você é sogro dele, deixar sua filha morar com um rapaz desse daí? Tentou me humilhar. Nossa, ele é branco assim, brancão mesmo, ele ficou vermelho. Aí eu lembro que aquele dia lá eu saí todo orgulhoso, falei, conquistei o coração dele. Ele foi e falou pra mulher, falou, minha senhora, você sabe quem eu era? O que eu já fiz? O que eu já aprontei? Então, ó, faz o serviço que a senhora tem que fazer e deixa o menino aí, tá? Glória a Deus. Porque Deus é o Deus que transforma. Aí a mulher ficou toda sem graça lá e tal. Eu saí de lá, tipo assim, em silêncio. Poxa, ele me aceitou. Me aceitou e tal. E ele me aceitou, porque eu pensava que ele não iria concordar assim de cara. E as pessoas que eu achei que ia concordar, que ia gostar, não aceitaram. Entendeu? Me criticaram ela, criaram uma certa resistência. Eu imagino, né? Porque a Carol, quando vocês foram casar, eu lembro que ela fez participou de muito sorteio, de muita coisa, e ela sempre contava a história. Acho que todo mundo conhece a história por causa disso. Só que eu sempre achei assim, terminou pela vida, assim, você termina e depois você volta. Não sabia que tinha essa bagagem toda por trás. Então ela foi muito... eu acho que ela foi visionária. Foi visionária. Ela conseguiu ver o que talvez nem você estava vendo. Ela tava vendo, eu não tô vendo o Gustavo, eu tô vendo um marido, um pai, um obreiro da casa do Senhor. É isso aí. Ela é uma mulher diferenciada. E da mesma forma que ela viu esse potencial em mim, eu também investi em ela. Falei, essa menina de Deus, uma menina séria, uma menina que vai me ajudar, porque eu precisava de uma pessoa para me dar o suporte. Eu costumo dizer, é claro que Deus é a base de tudo, mas eu posso dizer assim com toda a propriedade, 95% do sucesso do meu ministério está nos bastidores. O nome dos bastidores é Ana Carolina. Olha aí, a Ana Carolina tá ouvindo aí, ó. Olha só. Ela que, assim, nos bastidores é o suporte, a ajuda. Sim. Eu tô ali, na frente do púlpito, mas por trás tem todo um trabalho. Dentro de casa, família mesmo, então ela me ajuda. E aí vocês voltaram a casar? Eu me afastei em 2012, em 2015 eu voltei, quase 4 anos. Aí quando eu voltei em 2015, a gente voltou a namorar e eu comecei a trabalhar na igreja no grupo de missões. Aí para chegar no casamento e como começou o meu ministério, foi que quando eu voltei para Jesus, eu vi a necessidade da igreja trabalhar fora. A igreja trabalhava muito bem dentro, internamente, mas faltava um trabalho diferenciado fora, entendeu? Era só aqueles evangelismo rotineiro, todo domingo de tarde. Não tinha nada diferente, assim, atrativo para os jovens. Eu falei, poxa, a nossa igreja precisa de algo novo, de algo diferente. Eu conheci um projeto de um amigo, pastor, e fazia um projeto na sexta-feira à noite. Eu gostei muito desse projeto, falei, eu vou levar esse projeto para a Vila Maria. E começamos a fazer evangelismo à noite, para a Vila Maria. Como essas comunidades todas me conheciam,
porque eu era um dos fornecedores de tudo e me conhecia. Meu Deus! Eu entrava, assim, era 9, 10 horas da noite, eu Não entrava tinha de problema. boa, não tinha problema, o pessoal parava para ouvir, né, o meu testemunho. Então a gente começou a pregar e jovens começaram a aceitar Jesus, um trabalho muito. A gente conseguiu ganhar algumas almas para Jesus, alguns jovens. Aí eu comecei a ajudar minha mãe, ela era líder de missões, eu comecei a dar um apoio para ela. Aí foi quando ela fez um simpósio missionário, aí entra o pastor Júlio na história De novo. Ela conheceu o pastor Júlio, que é líder de missões da IEC. Aí eles foram fazer um simpósio missionário lá na Vila Maria. E o pastor Luciano tinha assumido a presidência. Não sei se ele era o presidente ou se ele era o vice. Que teve um período que eu acho que ele era o vice. Era 2015 para 2016. Sim. Já quase no início de 2016. Já tinha quase um ano isso. Um ano que eu já estava Então fazendo foi muito rápido, né? A sua mudança. Glória a Deus. Foi muito rápido. Foi em 2016 isso. No início de 2016, lá para abril, maio, mais ou menos, eles foram lá na igreja fazer esse simpósio missionário. Aí eles conheceram a minha história, o pastor Luciano conheceu a minha história, e aquela palestra foi muito produtiva. Eu gostei muito. A chama missionária tinha nascido no meu coração, porque eu vi a necessidade dos jovens, porque eu conheci o outro lado. E nem todo mundo sai da igreja porque está endemoniado. Não. Entendeu? É porque lá é mais interessante. A maioria, vezes, né? assim, infelizmente, se dá vazão à carne, se deixa se levar pelas coisas do mundo. Muitos querem voltar, mas falta um apoio, falta um incentivo. Entendeu? E na época ainda muitas pessoas criticavam muito, né? Hoje, graças a Deus, mudou muito a mentalidade de muita gente, mas até a minha mesmo mudou muito. Então hoje eu vejo a necessidade de pessoas que querem ajuda, só que às vezes não tem ajuda, precisa de alguém para dar um suporte, para apoiar. Então eu vi esse outro lado, essa carência. Foi onde eu comecei a trabalhar com isso. Deus fez nascer no meu coração essa chama missionária. Eu gostei muito da palestra. O pastor Júlio estava contando a história da igreja congregacional, da época do CTMIT e tal. E ele já tinha um projeto de voltar com essa força missionária para a nossa igreja. Eu falei, poxa, eu gostei muito da visão deles. Aí no final teve um coffee break, café, foi num domingo. Aí eu chamei o pastor Luciano e falei, pastor, o senhor... Na época eu escutava, eu já trabalhava com questão de marketing, com vendas, tal. Eu já tinha feito cursos de coach, cursos de liderança, eu estava muito inserido nesse mercado. Aí eu estava na época assistindo muito Thiago Brunet, e em uma das suas palestras, quando ele diz de maturidade, ele fala, você precisa estar na mesa onde as pessoas são maiores do que você tem que ser o menor daquela mesa. E se você olhar alguém e essa pessoa tiver um referencial para você em uma área, você precisa sentar para ouvir ela. Então aquilo dali me marcou muito. Na hora que eu olhei, falei, poxa, eu preciso aprender mais. Porque aquilo tinha nascido no meu coração, mas faltava um caminho. Aí no final da palestra eu falei, pastor, o senhor marca gabinete, da consultoria, eu usei esse termo, porque era o termo que a gente usava, né? Na área de vendas, na área empresarial, porque eu já tinha equipes formadas de vendas e tal. Eu lembro disso. Eu falei, o senhor da consultoria e tal, mentoria, ele, olha, Gustavo, o meu tempo já passou, tem algumas pessoas lá em Barra que faz isso. Eu falei, não, eu queria com o senhor. Não quero não. Eu não quero não. Aí falou, o meu tempo é muito limitado. Eu falei, amém. Morreu ali a conversa. Depois a gente continuou o nosso café e tal. Passou, eu acho que ele deve ter procurado saber mais da minha história, porque passou 2 semanas e ele me ligou. Agora, com quem pegou meu número, eu não sei. E na época eu já pregava nos trabalhos da igreja e tal. Sim, sempre estava participando. Aí ele deve ter procurado saber da minha história e me ligou. Falou, vem aqui, tal lugar, que foi no shopping, né? Tal dia tem como pra você. E como eu trabalhava por conta própria, eu falei, aí eu fui, aí ele conheceu mais a minha história, eu conheci um pouquinho da história dele, aí ele foi e falou, gostei daquilo que... Nesse período eu estava noivo da Carol, né? Decidido, assim, né? A gente namorou, noivou rapidinho, só que não tinha casado ainda. E ele nasceu, né, esse contato com o pastor Luciano. Eu estava na Vila Maria.
Aí passou um pouquinho, final de 2019, numa sexta, dia 9, 12, 16, 9 de dezembro. Um jovem que eu discipulava entrou dentro da minha casa. Ele estava novo convertido, estava namorando lá na igreja. Saiu uma situação no bairro lá com meu irmão. Então, uns problemas, né? Uns problemas entre eles eram amigos. Esse menino novo convertido, eu tinha discipulado ele vivia na época do mundo comigo, e eu levei ele para a igreja, ele frequentava minha casa, eu tirava ele estava lá em casa, almoçava comigo, estava o dia todo, chamava minha mãe de tia, enfim, tinha um relacionamento bom. Não soube lidar com essa situação, não sei se foi verdade, se foi mentira, só que ele entrou dentro da minha casa para tentar o meu irmão. Isso. Gente, esse podcast aqui tá cheio de corte, né? Tem muita coisa boa pra gente contar. Aí isso tudo é o início do meu ministério. Meu Deus! Aí ele entrou dentro da minha casa, isso dia 9, foi na sexta-feira, tava tendo uma festa lá na minha casa. Lá em casa nunca dormiu, assim, a gente dormia e a porta sempre ficou aberta, todo mundo conhecia, o meu bairro conhecia a minha história, ninguém nunca tinha entrado. E ele tava junto com meu irmão no dia, nessa festa do lado, o meu irmão subiu, eu tinha chegado de serviço, estava deitado no quarto, o nosso quarto era junto, meu irmão subiu, ele subiu atrás do meu irmão, andou atrás da porta. O menino foi lá, acendeu a luz do quarto, ligou o computador, a casa toda escura, meu pai e minha mãe em casa, no quarto deles, era quase meia-noite. Aí eu falei, vou na cozinha beber água. Eu tava assim, mexendo no celular, cochilando. Falei, vou na cozinha beber água. Na hora que eu abri a porta do quarto, ele achou que era meu irmão, que meu irmão tinha acabado de entrar. Aí ele foi me dar uma facada, com essa cicatriz aqui. Daqui eu tenho. Na verdade era para ter cortado meu rosto todo. Um outro livramento de Deus, porque era para ter pegado no meu pescoço. A forma que ele passou a faca era para ter pegado no meu pescoço. Gente, que... Agora eu te pergunto, quando você abre a porta, você olha pro chão? Claro que não. Você olha para frente. Sim. Na hora eu senti algo nas minhas costas, eu olhei pro chão. Do jeito que eu olhei pro chão, eu senti um choque. Eu pensei que tinha sido um soco, ou que um ladrão tinha invadido a minha casa, ele estava com a camisa enrolada no rosto. Como estava tendo festa lá da minha casa, eu falei, pô, ladrão e tal, veio tentar roubar. Eu senti um choque na hora, assustado, né? Tava me cochilando, caí para trás assim, meu irmão achou que eu tava vendo demônio, começou a ficar desesperado. E eu comecei a correr atrás do menino, ele desceu a escada, eu desci atrás dele, né? Porque eu achei que era bandido. Na rua, aquela gritaria, meu irmão gritando, meu pai e minha mãe acordou desesperada. Aí na rua, meu irmão gritou, é fulano de tal. Na hora que ele gritou, é fulano de tal, eu parei de correr. E eu só disse, eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. É o termo que o pessoal costuma dizer, né? Galinha de casa não se corre atrás. Eu vou atrás de você. Galinha de casa não se corre atrás. Boa, anotar isso aí. Aí na hora que eu parei, assim, Kézia, eu botei a mão no queixo, eu senti um negócio descendo. Era sangue aí. Fiquei revoltado. Já tava noivo da Carol. O casamento já tava marcado. Conversou com o reverendo, tava tudo encaminhando. Ele conheceu a minha história. E, enfim, estava fazendo obra missionária na igreja, estava com algumas agendas, estava pregando já tinha 1 ano e meio que eu estava na igreja firme, já tinha enfrentado algumas dificuldades, alguns processos, estava bem. Aí, pô, aconteceu isso, cara, eu falei, caramba, e agora? Experiência me te marcou literalmente, né? O queixo aí, ó. Eu digo que ali foi realmente um divisor de águas, o meu ministério. Porque isso aconteceu dia 9, numa sexta-feira, 9/12/2016. Sexta-feira. Sexta para sábado. Passou sábado. Fui pro hospital na sexta-feira mesmo de madrugada, sexta sábado. A polícia foi lá, fizemos boletim. O menino meteu o pé da violência, com medo, né? Ele era menor de idade. Aí saiu na rádio Sarali. Aí aquelas notícias vai se espalhando. Passou sábado, domingo eu não fui na igreja. Estava bem abalado emocionalmente. Na segunda-feira começou todo um processo novamente. Todo um processo. O meu orgulho ferido. E Deus tratou a minha vaidade nisso daí. Deus tratou o meu orgulho através da situação. Lembra que eu disse que no início eu caí pelo orgulho? Uhum. Então, foi aí que Deus tratou o que precisava tratar. Exatamente.
Aí começou, segunda-feira eu recebi um telefonema de alguns conhecidos. Ó, vem em tal lugar, e vai atrás. Assim mesmo. Você vê, né? Ninguém pegaram meu telefone, eu tinha mudado de número, arrumaram o jeito. Assim, amigos, né, que tentaram de certa forma, do jeito que eles pensavam. A forma deles era de fazer justiça. Não, vem cá e tal, o que fizeram com você foi covardia. Enfim, eu falei, não, assim, eu confesso você queria, publicamente que queria ir lá, né? Eu falei, vamos deixar a poeira baixar, que se eu fizer alguma coisa com ele, todo mundo vai saber que sou eu. E o meu orgulho estava sendo ferido. Imagina, quando eu fui preso, né, a polícia colocou o gema na minha mão. Do jeito que eu entrei na delegacia, eu saí. Tinha um certo respeito. As pessoas dos bairros também, onde eu frequentava, tinham um certo respeito. Eles costumam dizer negócio de hierarquia. Então aquilo dali estava me consumindo por dentro. Falei, pô, nem a polícia nunca me deu um tapa na cara. Um cara que eu ajudei, que eu botei dentro da minha casa, que eu, foi lá e me deu uma facada. Entendeu? Aquilo dali estava nesse conflito dentro da minha cabeça. E era Deus trabalhando comigo, era um tratar de Deus. Aí beleza, veio essa proposta, falei, não, deixa passar e tal. Na terça-feira, o meu primo foi lá em casa orar. Era assim, um dia vinha um enviado cão, outro dia vinha Deus tentando me confortar. Aí na terça-feira, o meu primo foi lá, orou por mim. Aí eu meio que respirei de novo. Na quarta-feira, recebi outra mensagem no Zap. Vem em tal lugar. Tem arma, assim, pra você fazer isso com ele. Falei, não, deixa isso pra lá. Na quinta-feira, foi um outro amigo, foi lá orar pela minha vida, entendeu? Aí foi indo. Na sexta-feira foi onde abalou mesmo a minha estrutura. Um conhecido, hoje ele até faleceu, mataram ele, tal, morreu. Esse menino foi e me mandou um zap, mandou um zap. Olha, manda a foto do rapaz também. Falou assim mesmo. Fala quem é. Manda a foto dele, mandou uma foto deles pra mim e tal. Falou, a gente tá assim, sentado. Manda uma foto dele pra mim que a gente vai atrás dele pra você. Você esteve aqui, você orou por nós, o que fizeram com você foi covardia, enfim. Aí ele falou, manda a foto dele que nós vamos atrás. Eu falei, não, pai, tá doido, deixa eu falar, vamos um pouco e tal. Aí no sábado, isso na sexta, no sábado a Carol me ligou. Aí entra a Carol de novo na história. A Carol me ligou. Você vai vir namorar? Hoje é dia de namorar. Hoje é dia de namoro. Aí eu me lembro que eu respondi, eu falei, eu não tô bem pra ir namorar. A mesma coisa que eu disse pra ela lá atrás, eu falei, minha cabeça não tá boa. Aí coitada da menina, noiva. Aí a Carol, desesperada de novo, né? De novo. Aí ela me ligou, você vai vir namorar? Não tô com cabeça pra namorar hoje. Não tô bem, aí eu imagino que ela deve ter pensado em vai terminar de novo. Vai terminar de novo e tal, ela ficou desesperada. Aí ela chorou, não vem, falei, não vou e tal, eu resisti. Aí ela ligou pro pastor. E desde quando eu tomei a facada até quando ela ligou pro pastor, eu tava nesse processo. Orava a Deus, pedia uma resposta. E os outros mandando foto, pedindo foto do menino pra matar. E nesse processo, céu em silêncio, Deus usou pessoas para ir orar por mim, mas assim, não tinha uma resposta direta de Deus. O pastor não tinha ido lá em casa ainda, porque eu entendi, assim, olhando na Bíblia, que Jacó, ele precisou ficar sozinho para ter um encontro com Deus. Então tem situações que não é que a pessoa é ruim. Então fica a lição para algumas pessoas. Fulano de tal não veio me visitar, o pastor. Não é que o pastor é ruim ou que a pessoa não foi te visitar. É porque tem situações na sua vida que é o próprio Deus que quer falar com você. Deus não vai usar ninguém. Deus quer ministrar no seu coração. Como Jacó, se você vê lá, ele passa todo mundo, passa a família dele na frente, ele fica sozinho no Val de Jaboque. Porque era necessário ele ficar sozinho para ele ter um encontro com Deus, aquela luta lá e a vida dele ser transformada. Entendeu? Então há momentos na nossa vida que Deus não permite ninguém nos ajudar, ninguém está perto, porque é Ele mesmo que quer descer e quer falar com você. Então ela ligou para o pastor e tal, o pastor foi de manhã, no domingo de manhã lá em casa, me visitou, eu não fui na escola dominical, ele me visitou, chegou lá, era quase 10 horas, 10h30 da manhã mais ou menos, 10h20, aí ele olhou assim, você tá bem? Eu falei, tô bem, pastor. Você vai falar que tá mal. Na hora assim, eu tinha acabado de acordar, não tô bem. Ele falou, então tá bom. Fez uma oração rápida e falou, te espero lá na igreja hoje. E saiu. Eu falei, caramba, o pastor não falou nada comigo, né?
Aí, Cadê a palavra que eu cadê tava a precisando? palavra de ânimo, tal, aquela oração fervorosa. Aí foi onde eu falei, não aceito isso. Aí eu fui ajoelhar ao lado da minha cama, eu dobrei o meu joelho, meus pais não estavam em casa, meu irmão estava na igreja. Aí eu dobrei o meu joelho ao lado da minha cama, fechei a porta. O meu quarto era fechado, né? Tinha um vitrozinho assim. Então não tinha tanta entrada de vento, era quase 11 horas da manhã. Foi a minha maior experiência com o Espírito Santo. Só de lembrar, eu já me arrepio. Porque eu dobrei o meu joelho na beirada da cama e eu fiz uma oração. A minha oração muito sincera. Eu falei, ô Senhor, fala comigo. Ou hoje mesmo eu estava nesse conflito. Falei, ô Senhor, fala comigo de forma nítida. Não quero que o Senhor use profeta. Não quero que o Senhor traga ninguém aqui. Quero que o Senhor desce aqui e fale comigo. Ou o Senhor fala comigo, ou hoje à noite eu vou na igreja, entrego a minha carteirinha e segunda-feira eu faço uma loucura. Falei assim mesmo. Isso, assim, na oração, né, eu falei, o Senhor precisa falar comigo. Não é um conselho para as pessoas, foi uma experiência empírica minha, particular minha. Eu abri a Bíblia, aleatória. Na hora que eu abri a Bíblia, caiu em Romanos capítulo 8. Meu dedo bateu que é bom. logo em Romanos capítulo 8. Então eu comecei a ler. Nenhuma condenação há. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais carne, mas espírito. Eu fui lendo. Na hora que chegou no versículo 35, os meus olhos começaram a lacrimejar, e eu ajoelhado ainda na beirada da cama. Meus olhos começaram a lacrimejar, porque a partir do versículo 35, o texto diz, né? O que te separará do amor que está em Cristo Jesus? A morte, a altura, a profundidade, o presente, o porvir. Aí foi indo. Aí eu já estava chorando. E o Espírito Santo já estava quebrando meu coração ali. Eu já chorando. Não precisou de ninguém falar com você. Isso tudo em dezembro. Eu chorando. Uma semana depois que eu tinha tomado a facada. Eu chorando. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração através do texto. Eu já chorando ali. Aí eu fechei a Bíblia assim. Tem quando você fica aliviado. Eu fechei a Bíblia e falei, tô bem, né? Só que não parou aí. Na hora que eu fechei a Bíblia, eu falei, tô bem, tô emocionado. Aí veio um vento suave no meu quarto, a porta fechada, vitrozinho pequeno. Não tem como ventar no quarto. Veio aquele vento suave assim. Não tem quando alguém senta ao lado da cama e a cama baixa? Você tá assim. Sim, parece que alguém sentou também, né? A cama baixou e o Espírito Santo falou comigo, Kézia, igual eu tô conversando com você. Meu Deus. Com uma voz suave, até arrepio, viu? Com uma voz suave, ele falou comigo. Uma voz doce, e ele fez eu lembrar da vida de Jó. Ele pregou para mim. Ele falou, você lembra de Jó? Eu permiti Jó passar por aquilo tudo para abençoar ele 2 vezes mais na frente. Você tem 2 opções. Se você sair, você morre. Assim mesmo. Se você permanecer no meio dessa prova, eu vou te dar. Cheguei no culto à noite, sentei lá na frente, dando glória a Deus, o povo sem saber de nada. Assustado, o pastor me chamou, você tá bem? Eu falei, tô bem, pastor, quero só cultuar. Aí continua o processo, né? Isso aconteceu de manhã, o Espírito Santo de Deus mexeu comigo ali, eu falei, eu vou ficar firme. A Carol ficou assustada, eu falei, não vou desistir, nós vamos continuar firmes. A data do casamento estava marcada já. E vamos casar, não vou desistir do casamento. 3 de março de 2018, a data marcada. E aquele processo todo e tal, aí eu falei, não, eu preciso, isso em dezembro. E a data do casamento a gente já tinha combinado mais ou menos que seria em 2018 e a data já estava pré-agendada, né? Aí isso em dezembro de 2016 e eu nós vamos ficar firme, nós vamos ficar firme e tal, Deus vai honrar. Aí passou o processo, aí depois que isso aconteceu, eu fui para a igreja, o pastor veio conversar comigo, aí continuou os burburinhos, né, de pessoas. Deus permitiu ele passar por isso porque está em pecado. Igual os amigos de Jó. Foi a mesma coisa. Na mesma situação. Está em pecado. Aí começou, não, ele está errando. Isso aconteceu porque ele estava no pecado e tal. Enfim,
Algumas agendas que eu tinha, as pessoas desmarcou. Nossa, gente. Foi Humilhado. bem. Assim, chegava perto de algumas rodas de pessoas. Não tem quando você sente que alguém tá falando de você? Você chega numa rodinha, as pessoas param de falar na hora. Muda o assunto. Foi exatamente isso. 2017, nesse processo aí, a gente. Meio off, né? Você ficou Eu meio- trabalhando, sem recursos ainda, tentando ver a questão do casamento. Aí passou o tempo, as pessoas viram que não era isso. Em janeiro de 2017, final de janeiro de 2017, a minha mãe me colocou para pregar. E eu fui pregar. Falei, mãe, você tem certeza? Ninguém quer me dar oportunidade. Eu não tenho. Eu preguei, era culto de missões. Aí eu preguei sobre a dracma perdida. Quem estava no culto? Me deu pra cá. Que é bom. Deus faz. O Espírito Santo falou comigo, no final da mensagem, na ministração lá, de louvor, chama ele aqui à frente. Não, ele deu uma facada. Não chama. A família dele era lá da Não chama. Eu confesso, não sei se foi, não foi, acho que não foi eu. Só sei que chamei, mas não sei se foi eu. Entendi. Entendeu? Foi. Foi assim, foi Deus mesmo. Na hora que ele desceu da galeria, pisou no corredor da igreja, ele se ajoelhou, começou a chorar, pedindo perdão. Todo mundo ouviu. O pessoal da igreja que estava assustado, achando que eu estava em pecado. Alguns, né? Alguns conversinhos de um lado, conversinho do outro. Viram aquela situação, ele veio na minha direção, eu fui na direção dele, a gente se abraçou. Eu me lembro que eu estava com um terno cinza, ele colocou o rosto aqui no meu ombro e começou a chorar, meu terno ficou todo molhado. Eu comecei a chorar, houve um quebrantamento na igreja. Naquele dia, almas aceitaram Glória a Jesus. Deus. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, foi assim um quebrantamento. E quando você libera o perdão ou pede perdão, sai um peso das suas costas. A gente acha que não vale a pena, né? Sai assim, um fardo assim, gigantesco. E saiu esse peso das minhas costas mesmo, ali eu fiquei leve, ele também. Ele tentou caminhar, infelizmente não continuou firme, mas ali eu segui a minha vida. Mas aí você não tem nada preso também, né? Ficou em Não, paz, né? ficou em paz. Quando a gente se via na rua, ele me cumprimentava, numa boa. Aquilo que eu achava que seria vergonhoso para mim, Deus realmente me deu dupla honra. É porque a gente às vezes acha que... Eu tô te falando isso, que com certeza todo mundo que tá ouvindo a gente já teve alguma experiência de pedir perdão. Eu tive uma experiência específica assim, que eu fui até uma pessoa pedir perdão, né? Problemas assim de igreja. Aí depois que eu pedi perdão, eu ficava assim, eu vou fazer aquilo, né? Eu vou pedir perdão pra essa pessoa. Me humilhei, né? Ai, que ódio. Eu falava assim, eu falava muito com a minha irmã, Keila, me humilhei, não tinha que ter pedido perdão, não tinha que ter feito isso. Mas depois, vai passando os anos, você vai vendo que quem se humilha, que quem às vezes se expõe um pouco, né? Deus exalta. Exatamente, porque às vezes tem gente que não pede perdão. Tem gente que acha bobeira você contar um testemunho desse, tem gente que acha assim, não, isso a pessoa fala demais. Mas é geralmente o que fala demais mesmo, que às vezes acaba se embolando, que prega, às vezes prega um texto errado, às vezes se empolga, né? São essas pessoas que se colocam em evidência que o nome do Senhor é glorificado. Então assim, eu aprendi isso no CTMIT aqui. A gente estava comentando sobre Abraão, Isaac e Jacó. Por que fala tanto pouco de Isaac, né? Não fala, só fala mais de Abraão e de Jacó e Isaac. Aí eu lembro que o professor falou assim, parece, né, gente, que quem erra mais, né? Porque o Isaac parece que fez quase tudo certinho, errou pouco. Então não teve muita coisa pra falar sobre ele. Agora Abraão mentiu, falou da mulher dele, Jacó roubou a coisa do irmão. Parece que quem erra, não tô falando que você tem que errar, não, você tem que andar certo. Mas quando você erra também, parece que você tem a oportunidade de se achegar mais perto de Deus, né? Então, se tiver que pedir perdão pra alguém aí, gente, vamos pedir. A Bíblia diz, né, sobre a mulher que quebra o vaso de perfume caro aos pés de Jesus, e as pessoas que estavam naquele cenário vão criticar aquela mulher, e Jesus vai responder exatamente isso. Quanto mais é perdoado, mais ama. Entendeu? Então, quanto mais a pessoa sente que ela alcançou o perdão de Deus por tudo que ela já passou, eu penso que ela tem assim, gratidão. Fala, poxa, eu olho para trás, eu tenho gratidão e não penso nunca em abandonar Jesus por aquilo que ele fez pela minha vida. E quando eu olho de tudo que ele fez, de tudo que eu já passei, é impossível chegar num culto e ficar de boca calada. É impossível estar falando de Jesus e não me emocionar. Perto de tudo que ele fez pela minha vida,
é impossível. Então, assim, é o que Jesus falou, né? Quanto mais é perdoado, mais a pessoa, no sentido assim, dela expressar mais assim, gratidão e tal, o culto dela ser mais, mais espontâneo, né? Mais, parece que você tem não sei se tipo, você entende mesmo que você tá ali pela que você era ruim, que você era ruim, que você não merecia nada. E o que você merecia era o inferno, mas a graça de Deus te alcançou. Entendeu? Então aconteceu isso. Aí Deus começou a me exaltar. Em 2017, continuando, a gente marcou a data do casamento e Deus começou a me dar dupla honra. Foi exatamente aquilo que Ele ministrou comigo no meu quarto. Aconteceu. E eu gosto de contar esses detalhes antes de falar do meu ministério pastoral, porque as pessoas talvez olham para nós, né, tem 30 anos e tal, não sabem a trajetória que a gente passou. Alguns pensam, caiu de paraquedas. Só que tem uma história por trás, entendeu? Tem experiências, tem joelhos que se dobraram em oração, tem pessoas que investiram em meu ministério, que acreditaram na minha chamada, e foi onde a minha história foi construída. Começou a ser construído o meu ministério, continuei pregando, aí nós marcamos a data do casamento. Em 2017 marcamos para dia 3 de março de 2018, e Deus começou a me exaltar. Meu pai que estava lutando para se aposentar, eu marquei a data do casamento, saiu a aposentadoria do meu pai. Deus começou a enviar recursos, eu tive um casamento de mais de 25 mil reais sem um real no bolso. Deus me deu tudo. Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu móveis da minha casa, Deus me deu uma viagem, a minha lua de mel. Deus me deu tudo. Quando você se posicionou na presença do Senhor. Quando eu decidi perdoar e permanecer firme. Enfrentei dificuldades, enfrentei retaliações, enfrentei humilhações, mas a voz que eu escutei no meu quarto, não tem como eu negar, não tem como eu esquecer aquela voz. E eu confesso, né? Isso tem fazer 5 anos. Nunca mais ouvi. Da mesma forma que nunca eu ouvi. mais. Foi aquele dia específico. Foi o divisor de águas. Ali começou tudo. E Deus quebrou meu orgulho ali. Porque eu imagino o diabo, né, pensando, né? Vou tentar ele com as drogas de novo. Vou tentar ele com mulheres. Aí, de tudo ali, a gente foi lutando, resistindo. Aí ele falou, então eu vou tocar no orgulho. Se ele caiu no orgulho lá atrás, eu vou tocar no orgulho dele. E deixou a marca no rosto. Eu acredito que quando você levanta de manhã, olha... E exatamente, né? A primeira coisa que você vai olhar no espelho é lavar o rosto, escovar o dente, você se depara ali com essa cicatriz. E aí você lembra, não, isso aqui... Eu acho que essa cicatriz você nem lembra da facada, lembra que a avó te encontrou no quarto. Exatamente. É glorioso demais. E aí, pós-casamento, começou... Aí foi aonde eu casei, aí o pastor Luciano, né, como já conhecia a minha história, a gente tinha esse contato nas questões de igreja, eu já pregava nos eventos da igreja, da nossa igreja. Aí tinha uma congregação pequena que era vinculada à igreja de Barra de Piraí e que um pastor estava pastoreando ela e que precisava de um suporte, entendeu? Dá um gás aí, né? E na Vila Maria já tinha muitos obreiros, muitas pessoas mesmo e tal. Aí o pastor Luciano falou, Gustavo, por que você não dá um suporte lá? Vou conversar com o seu pastor. Eu vou conversar com o seu pastor e se ele te liberar, você ajuda lá a congregação. Eu falei, amém. Se o pastor me liberar, eu vou. Ele conversou com o Zé Leite me liberou. Aí eu fui para a congregação da Cotiara, como membro mesmo. E movimentou alguma coisa. Aí nós fomos para lá para ajudar o pastor que estava lá. Era uma congregação pequena, tinha membros ainda. O pastor estava lá pastoreando. O pastor que estava lá me ajudou também muito, a sabedoria muito grande, e foi aonde as portas do meu ministério pastoral começou a se abrir. Aí eu fui para lá, se eu não me engano, eu casei em março, abril, maio, fui para lá em maio. Não, fui para lá em abril. Um mêsinho de casado. Em maio, aí, eu acho que em maio eu recebi posse da igreja, lá da Cotiara. Em maio, foi dia 31 de maio, o dia que o Miguel nasceu. Na verdade, o Miguel nasceu no mesmo dia que eu assumi. Miguel é o seu filho? Meu filho. Ah, sim. Foi em maio do outro ano. Do ano, o Miguel nasceu. Do ano seguinte. Na verdade, eu recebi posse no ano seguinte. Fiquei um ano ali ajudando o pastor, quase um ano.
Tal, aí o trabalho foi dando uma crescida, algumas pessoas foram indo para lá, minha família foi para ajudar. Só que, infelizmente, o pastor saiu da nossa igreja. Sim. Ele saiu da congregação, foi uma saída assim repentina. Eu já estava a programação da minha consagração Ao presbitério, né? Eu nem passei o diaconato. Eu que já fui legal. direto ao presbitério. É claro que eu trabalhei como diácono sem ser consagrado. Sem ser reconhecido, né? Isso, porque eu já ajudava esse pastor lá, eu era o auxiliar dele, eu era o segundo dele lá na congregação. O trabalho já estava crescendo. Quando eu fui para lá ajudar o pastor, tinha 21 a 25 pessoas. Já estava numa faixa de umas 30 e poucas pessoas, quase 40. O trabalho já estava crescendo. Aí o pastor, do nada, deu uma louca na cabeça dele lá e ele saiu da congregação. Aí eu cheguei no culto de quarta-feira, cadê o pastor? O pastor não chegou, os irmãos meio assustados. Não, o senhor que vai tocar o culto aí. Eu já tinha sido consagrado a presbítero, que eu, se eu não me engano, fui consagrado em janeiro. Já tinha sido consagrado a presbítero. Janeiro não, novembro. Já tinha sido consagrado em novembro do ano passado, aí passou dezembro, janeiro, fevereiro, em março ele saiu. Março para abril ele saiu. E ficou aquilo ali para você. Aí em maio eu fui assumir a congregação. Ele saiu assim, de forma... Assim, sem ninguém entender. Depois na frente a gente soube a situação. Mas na hora foi um choque para a congregação. A gente estava para iniciar um trabalho em um ponto de pregação na colônia. Já tinha uma família que a gente estava fazendo um culto lá, era um núcleo evangelístico. Estava na minha responsabilidade, porque a ideia era o seguinte: o pastor continuar na Cotiara, o pastor que estava lá, e eu ser preparado por este pastor, né, ser preparado nessa congregação para assumir um núcleo evangelístico na colônia, que era um outro bairro, e a gente já tinha uma família lá. Só que aí o pastor saiu da congregação e eu tive que assumir a congregação. Eu recebi posse dia 31 de maio de 2019. De maio de 2019, eu assumi a posse da congregação com quase alguns saíram, né, da família do pastor saiu. Sim, por conta da situação. Aí ficou 20 e nós começamos a trabalhar. Eu assumi numa quarta-feira, assim, o pastor Luciano me ligou, a congregação era ligada à Barra do Piraí, ele falou: o pastor fulano de tal saiu. Eu só disse no telefone: amém, beleza. Na hora que eu olhei para a sala assim, a Carol com o olho arregalado: você sabe o que você fez? Eu falei: o pastor falou que eu estou assumindo a congregação. Eu disse: amém. Meu Deus do céu, agora está na nossa responsabilidade. Tem nem roupa para isso. Meu Deus, e agora? Eu tinha 25 para 26 anos. E agora? Eu falei: amor, agora eu disse amém, não tem como correr, nós vamos embora. Aí nós oramos ali, eu e ela, ajoelhamos, oramos, pedimos a graça de Deus. E Deus foi tão bom que em menos de um ano, a igreja de poucas pessoas foi para mais de 60. Compramos um terreno em menos de um ano. Até uma congregaçãozinha pequena. É porque eu já fui ali na Cotiara algumas vezes pregar, quando vocês nem estavam lá ainda. Era realmente muito pequenininho, bem simples. Sim, gente, que eu digo não que seja pouco, né? Mas é bem pequeno, bem congregação mesmo, né? E aí se tornou, né, uma família para pertencer, né? Que virou a frase de vocês, né? Esse slogan aí foi um slogan que Deus me deu, uma família para pertencer. Isso aí, que marcou a gente, sim. Marcou. Exatamente. Aí cresceu o trabalho lá. Cresceu muito rápido, a graça de Deus mesmo fez com que esse trabalho crescesse. Aí eu lembrei da dupla honra. Aí tipo assim, o Espírito Santo chegou pra mim, né, com aquele óculosinho preto, né, faz uma hashtag aí, eu não te disse. Eu te disse, né, eu te falei. Eu falei: cara, valeu a pena. Aí, Deus salvou a gerente do tráfico lá da Cotiara. E quando eu assumi a Cotiara, tava uma guerra de facção. Eu me lembro, assim que eu assumi a congregação, uma guerra terrível. Eu peguei na caixinha de som e fui evangelizar de noite. Era toque de recolher, ninguém na rua. E eu com a caixinha de som durante a semana, tinha toque de recolher no bairro. Eu fui evangelizar. Falei: não vou ter medo não. Eu já passei pelo Vale da Sombra da Morte. Fui evangelizar. Entrei lá nos morros, lá com a caixinha de som pregando. O povo estava com medo de ir na igreja, porque era uma congregação pequena, algumas pessoas mais de idade com medo de ir na igreja, porque estavam essas guerras de facção. Eu entrei no meio do problema e fui evangelizando. Eu só vi as luzes das casas acendendo, pessoas saindo na janela. Isso foi durante a semana. No domingo a igreja estava lotada. Eu falei: valeu a pena. Aí Jesus começou a salvar.
Começou a salvar, ele salvou a gerente do tráfico lá, depois nós levamos o batismo. Jesus começou a salvar, a igreja cresceu. Aí surgiu a oportunidade de comprar um terreno, nós oramos a Deus, fizemos almoço, arrecadamos dinheiro, pessoas abençoou com oferta, nós compramos um terreno, fizemos a terraplanagem, a obra foi denunciada, Deus abençoou, a gente conseguiu reverter a situação na prefeitura e tal. Aí surgiu a oportunidade de a gente comprar o terreno do lado, nós compramos o terreno do lado. Isso aí. E esse mês agora a gente vai bater a laje lá da Louvado seja o nome do Senhor. Aí aconteceu isso tudo, 2 anos e meio, quase 3 anos. Aí do nada o pastor Luciano me chamou e falou: você vai ser separado, vai ser ordenado ao Ministério da Palavra. Surgiu a oportunidade, nós vamos elevar a congregação da Cidelândia, a categoria de igreja, e você vai para lá. Eu assim, confesso que eu estava bem na Cotiara. Eu peguei um trabalho sem uma identidade, conseguimos construir uma identidade, o pessoal estava feliz, o trabalho estava crescendo. Bom, né? Aí tipo assim, eu pensei, né, já tinha separado um ou outro, a diácono, a presbítero. Na hora que eu pensei que agora eu vou esperar um pouquinho, né? Agora que o negócio, porque no início você tem que cavar poço, né? Na hora que eu falei, agora eu respiro um pouco, agora tem obreiros, né? Já separamos alguns a diáconos, outros a presbítero. Agora eu vou colocar pessoas para trabalhar, eu vou ter um tempo mais livre. Aí surgiu esse novo desafio da Cidelândia. Amém. Eu gosto muito de desafio, a Carol fica doida. Eu gosto muito, tem desafio, eu tô dentro. Né? Se é para fazer, vamos fazer, bora. Porque assim, eu penso que na época que eu estava servindo ao diabo, eu não tinha medo de nada, agora com Deus eu vou ficar tendo medo. Isso aí. Entendeu? Agora que eu vou ter que fazer mesmo 2 vezes mais. Aí eu falei, vamos para Cidelândia então. Aí o pastor fez uma mudança, né? Remanejou, passou a congregação da Cotiara, tirou de Barra do Piraí, passou para a igreja da Cidelândia. Aí eu continuei pastoreando a igreja da Cidelândia e a congregação da Cotiara. Então hoje você é o pastor ali da... Gente, eu tô chamando o pastor Gustavo de você, porque ele tem 30 anos, eu tenho 26, né? Então, pelo amor de Deus, né? Por isso. Você dirige oficialmente, assim, Cidelândia, mas a Cotiara continua com você também. Exatamente. Que legal, nossa, eu não sabia, não, bacana. Aí nós fomos para Cidelândia em 2021. Aí vai fazer 2 anos, 2023. Em 2021 eu fui para Cidelândia e aí ali a gente começou a trabalhar. Trouxemos a identidade também para Cidelândia, pegamos aquilo que deu certo na Cotiara, levamos para Cidelândia. E tá muito legal, assim, pelo que a gente acompanha das redes, tá muito legal. A Cidelândia, como era uma congregação assim, de pessoas mais carentes, um bairro também dentro de uma comunidade, um bairro também periférico, pessoas mais simples, tinha 60 e poucas pessoas na época, 7 pessoas, se não me engano. Hoje é uma igreja que tem mais de 120 pessoas. Nós reformamos a igreja agora, estamos em obra, né? Uma igreja assim de poucos recursos, hoje a gente já fez uma obra de mais de 50 mil reais de investimento, através de doações também, de ofertas. Um irmão vai lá, abençoa com um saco de cimento, outro vai lá, compra um carro, e a gente está mexendo com a obra lá, tem menos de 2 anos. Quebramos tudo. Então, vai virar um monte de igreja daqui a pouco. Entendeu? Pastor Gustavo, então assim, eu acho muito legal. Esse podcast está saindo num período de Páscoa, onde a gente entende que Jesus veio, nasceu e morre pelos nossos pecados e ressuscita. E falar sobre a Páscoa ela fala de nova chance, né? Jesus nos dando uma nova chance. Então você contar o seu testemunho é pra gente entender que tem nova chance. Então assim, sua história sensacional, surpreendeu. É muito interessante, eu não conhecia, assim. Porque uma coisa que eu admiro nas suas pregações é que tem muita gente que prega só testemunho, né? Fica só ali. É porque eu exalta muito o que fazia no tráfico, né? Quando estava no mundo, e fala pouco do que Deus. Então, as suas pregações, você cita, Deus me resgatou. Mas você fala mais da palavra mesmo. Então, eu não conheci. Então, o pessoal de casa que está nos assistindo entender um pouco, muito legal. E eu queria, baseando nisso tudo, que história maravilhosa, a gente ainda vai ouvir falar mais, vai ter que ter um outro podcast com o pastor Gustavo. Eu queria que você trazesse assim, uma palavra de Páscoa pra gente, porque às vezes tem gente que tá em casa nessa situação que o Gustavo tava. E o vento ainda não entrou no quarto, a pessoa tá lá, não sentou ninguém na cama dela e ela tá pensando em parar com tudo. O que você pode falar pra gente? Eu vejo a Páscoa como uma oportunidade
também como vida. A Páscoa ela vai iniciar com a saída do povo do Egito. Em Êxodo capítulo 12, quando Deus fala para o povo, olha, eu vou descer no Egito. Então vocês vão ter que matar um cordeiro, pega o sangue dele, coloca nos umbrais da porta e vocês vão festejar a Páscoa. Então a Páscoa é essa retirada, essa nova oportunidade, é a vida mesmo que nos alcança. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só que através do sangue de Jesus, né, do cordeiro que foi imolado por nós na cruz, ele nos deu essa nova oportunidade. Então eu vejo que nós nascemos na cruz. Nós nascemos através do sangue. E Pedro escreve isso, né? Que nós não fomos comprados nem com prata e nem com ouro, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus. Então eu quero dizer para vocês que o valor de vocês em mim, vocês valem mais do que uma viagem para Dubai, mais do que um carro zero, do que uma Ferrari, até porque essas viagens prata e ouro compram, né? Agora o sangue do Cordeiro é muito maior do que isso tudo. Então que vocês venham viver a Páscoa na vida de vocês como uma oportunidade, como uma restauração, um recomeço. O interessante da cruz é que quando o soldado ele vai cravar a lança na lateral de Jesus e vai puxar a lança, o texto diz ali de João que saiu água e sangue. Eu gosto de fazer essa comparação porque quando eu fui acompanhar o nascimento do Miguel, o Miguel também é um milagre. A minha esposa não podia ser mãe. Então, gente, ele tá demais com essa história. Deixa essa história para um outro podcast. O Miguel é um milagre. Mas eu fui ver o parto da Carol, ver o nascimento do Miguel. Quando o médico disse, olha, segura, porque nós vamos furar a bolsa ali e você vai sentir uma pressão. Na hora que ele estourou a bolsa, saiu água e sangue. Então, quando sai água e sangue, é sinal que está nascendo vida, está vindo vida. Então, quando eu vejo o soldado cravando a lateral de Jesus, puxa e sai água e sangue, eu vejo o céu dizendo, a igreja está nascendo. Aleluia. É vida, é Páscoa, é um recomeço. Então, que nós possamos fazer como o povo lá no Egito. Pegar o sangue do Cordeiro, colocar nos umbrais do nosso coração e viver esse novo recomeço todos os dias. Essa nova oportunidade todos os dias. Porque eu vejo Jesus como um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeço. Eu vejo Jesus não olhando para Pedro e dizendo, você me negou. Eu vejo Jesus olhando para Pedro e dizendo, tu me amas. Então começa. Pode começar. O meu sangue já te comprou. Vai lá, apacenta minhas. Vai lá e cuida. Então esse sangue é muito precioso para a gente desperdiçar. Essa oportunidade é muito grande para a gente jogar fora. Então que você possa deixar o amor de Jesus te alcançar. Eu gosto de um texto que diz que a prova do amor de Deus é que Ele nos amou, mesmo nós ainda sendo pecadores. Já sabia das suas falhas, do seu pecado, mas a prova do amor dele é que Ele sabia de tudo, mas provou te amar, decidiu te amar. E a maior prova do amor é entregar o seu filho na cruz. É a Páscoa. O sangue dele ali que foi derramado por nós, que nos deu vida. Nós nascemos através do sangue de Jesus. Uma oportunidade foi gerada na cruz. A cruz é uma chave de oportunidade. O véu do templo. Nós temos acesso ao nosso Pai através do sangue. Eu, assim, estou impactada com o testemunho do pastor Gustavo, com a história dele. Como eu falei, não sabia que era tão profunda. Como tem mais coisa, ele vai ter que voltar, gente. Ele vai ter que voltar, mas esse podcast que a gente não está gravando em vão, né? Tem um propósito. Sim. Vai alcançar alguém de alguma forma, né? E talvez não vai alcançar só alguém que não é crente, mas às vezes o próprio cristão, o próprio crente que está dentro da igreja, o próprio membro da IEC, está ali pensando assim, poxa, não tem jeito para mim, eu fiz tanta coisa errada, eu me envolvi com situações, fui preso, gente. Estamos falando com um homem que foi preso, que levou a facada no rosto, mas assim, sabe o que eu lembro? Jacó. O anjo não teve lá que mexer na junta dele lá e mudou o nome dele. Exatamente. E aí a gente pega o pastor Gustavo, que era do tráfico, embalando droga dentro da casa da mãe dele, e muda pro pastor Gustavo, o Senhor Gustavo. Minha primeira mensagem depois que eu voltei foi exatamente sobre isso. A sua promessa é maior do que a sua dor.
Eu preguei exatamente sobre Jacó. A promessa que Deus tinha na vida de Jacó, Deus havia prometido. Antes deles nascerem, Deus falou, o maior vai servir o menor. Então Deus tinha uma promessa muito grande na vida de Jacó. Independente das coisas. Exatamente. Então a promessa de Deus na vida de Jacó foi muito maior do que a dor que ele passou, o processo da vida dele. E é exatamente isso na minha vida. E para vocês também, a promessa de vocês é muito maior do que a dor que vocês estão enfrentando. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi assim, 2 horas, foram 2 horas? Mais ou menos, 2 horas, né? Quase. Eu posso ler só fica à vontade. Um trecho desse Deixa livro? eu fazer as minhas considerações finais e o senhor já encerra aqui fazendo isso. Agora eu chamei ele de senhor. Gente, eu gostei muito de fazer esse podcast. Como eu disse, é um dos nossos primeiros podcasts aqui desse novo cenário que a Igreja do Jardim Belmonte nos cedeu. É um projeto que está no nosso coração e eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo. Se ele te impactou de alguma forma, compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Segue. A gente não está pedindo porque a gente quer ter muitos seguidores, é porque se a gente tem muito seguidor, o Instagram começa a entender que é um conteúdo relevante e direciona para outras pessoas. Então eu quero te convidar, siga todas as nossas redes sociais, o nosso Instagram, @IEC_oficial, o nosso Facebook. Nós temos o portal da Congregacional, onde a gente coloca tudo, todo o nosso sistema, todas as nossas coisas, e também o nosso canal no YouTube. Eu, Kézia, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês e espero vocês no nosso próximo podcast. Agora, nesse finalzinho aqui, eu vou pedir para o pastor Gustavo fazer 2 coisas. Primeiro, ele vai fazer as considerações finais e no final eu vou pedir para ele fazer uma oração por você que está nos ouvindo. Algo que Deus tocou no meu coração agora e eu sei muito bem o que é ter dias que a gente não consegue, tem dia que a gente não consegue orar. E aí quando a gente não consegue orar, se alguém orar por nós, a gente ouvir uma oração, muda qualquer coisa. Então o pastor Gustavo vai dar as considerações finais e fazer uma oração por você, então fica até o final. Muito obrigado pela sua participação. Pode falar, pastor. Amém. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, também a equipe de marketing, pela pessoa da Kézia, toda a equipe, Gabriel, toda a diretoria de marketing, pelo convite, me sinto honrado em fazer parte desse projeto, espero voltar novamente. Sim, com certeza. Agradecer a todos os amigos, a todos que nós citamos aqui, que Deus possa retribuir a cada um de forma especial e reforçar o pedido da Kézia. Compartilha, divulgue, para a gente poder alcançar mais pessoas, que eu tenho certeza que vidas serão edificadas também através desses vídeos, através deste podcast. Você também pode ser um canal de Deus para essas pessoas através da sua divulgação, do seu compartilhamento. E para eu terminar, antes de orar, esse livro aqui me marcou muito, O Homem que Deus Usa. Fala sobre as pressões da vida. E tem um trecho aqui que eu quero ler para vocês, a pressão da obra. Grande parte da obra de Deus deve passar pela pressão antes que possa haver bons resultados. Então, se você está sendo pressionado, está passando por esta pressão, pode ter certeza que o azeite, antes de ser azeite, a azeitona tem que ser pressionada. O suco da uva, antes de ser suco da uva, a uva tem que ser pressionada. Então, se você está sendo pressionado, é porque Deus está extraindo bons resultados, coisas grandes da sua vida, resultados maiores. Amém? Eu quero orar por você, e se você estiver assistindo esse vídeo, se puder, feche os teus olhos aonde você estiver agora, coloca a mão no seu coração, eleve teu pensamento a Deus. Amém? Que eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, neste vídeo, Senhor, neste momento, eu não sei qual é o horário que o teu filho está assistindo este vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite ou de madrugada, eu não sei. Mas, Senhor, neste momento especial, eu quero te pedir que o Senhor venha falar, Senhor, ao coração de cada um. Senhor, que tudo que foi compartilhado aqui possa alcançar esta vida. Que o teu amor, Senhor, venha alcançar este coração. Que o mesmo vento suave, aquela brisa suave que soprou naquele quarto, naquele meu quarto, Pai. E naquele momento eu tive uma das minhas maiores experiências com o Senhor. Que o teu filho neste momento, que a tua filha neste momento venha sentir, Senhor, este mesmo tocar, Senhor, este mesmo vento. Venha sentir, Senhor, esta brisa. Venha sentir a tua presença. Senhor, tira, ó Pai, todo o peso, todo o jugo, todo o fardo pesado das costas deles e que eles possam, Senhor, receber o teu sangue.
Estamos falando de Páscoa, de oportunidade, de vida. E o Senhor, ó Pai, se tornou culpado para nos inocentar. E o teu sangue nos comprou. Então que o teu sangue, ó Pai, venha ser derramado sobre a vida do teu filho. Porque a tua palavra diz, ó Pai, que o teu sangue é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Em nome de Jesus, ó Pai, fala ao coração de cada um, Senhor, que eles possam sentir a tua presença e serem edificados, ó Pai, que o Senhor venha restaurar vidas através deste vídeo, que o Senhor venha restaurar famílias, que o teu filho venha ser restaurado, Senhor, o ministério dele, e que ele venha enxergar, Senhor, a luz no fim do túnel, que ele venha enxergar que o Senhor é um Deus de oportunidades, um Deus de recomeços. Nós oramos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu sangue venha alcançar os corações, ó Deus, e que o teu amor venha alcançar estas casas e estas famílias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por vocês que assistiram até aqui. Até a próxima. Paz do Senhor.